Você sabia que a tecnologia moderna acabou de reescrever tudo o que pensávamos saber sobre os vikings? Do que eu podia imaginar. Durante séculos, acreditamos em mitos. Guerreiros selvagens com capacetes com chifres, bárbaros sanguinários que só sabiam destruir. Mas a ciência do século XXI revelou uma verdade chocante. Análises de DNA mostraram que eles não eram quem pensávamos. Reconstruções arqueológicas por inteligência artificial revelaram uma sociedade mais sofisticada que muitas civilizações da época. E descobertas forenses confirmaram. Eles chegaram à América 500 anos antes de Colombo. Prepare-se para descobrir como a ciência moderna demoliu os mitos vikings e revelou uma civilização que vai explodir sua mente. A primeira revelação científica que vai chocar você. Os barcos vikings eram uma revolução tecnológica mais avançada que muitas embarcações do século XVIII. Arqueólogos marinhos usando sonar 3D descobriram algo extraordinário no fundo do mar da Noruega. Fragmentos de embarcações que revelaram o segredo da dominação viking. A técnica do entablado em clinker, onde as tábuas de madeira se sobrepõem e são unidas com rebites de ferro. Isso criava embarcações flexíveis, como serpentes marítimas. Mas aqui está o que a ciência revelou de mais impressionante. Esses barcos podiam navegar em apenas 50 centímetros de profundidade. Isso significa que enquanto outros povos ficavam presos em portos profundos, os vikings surgiam do nada em praias rasas, rios estreitos, qualquer lugar. A reconstrução digital por IA mostrou algo que mudou nossa compreensão. Eles não eram apenas guerreiros, eram engenheiros navais de gênio. Agora prepare-se para a segunda revelação, que vai destruir tudo o que você pensava sobre os vikings. Em 2020, o maior estudo genético da história analisou o DNA de 442 esqueletos vikings espalhados pela Europa. E os resultados foram revolucionários. Primeiro choque: nem todos eram loiros. A análise genética revelou cabelos castanhos, ruivos e até negros entre os verdadeiros vikings. Segundo choque ainda maior: muitos dos vikings encontrados em raids não eram da Escandinávia. A ciência provou que os vikings recrutavam guerreiros de toda a Europa. Celtas, eslavos, até povos do Mediterrâneo lutavam sob bandeiras vikings. E aqueles capacetes com chifres? Zero evidência arqueológica. É pura fantasia criada por óperas do século XIX. Mas o que a reconstrução facial por IA revelou vai te surpreender. Vikings tinham traços muito mais refinados do que imaginávamos, com cuidados de higiene que superavam a nobreza europeia da época. E agora chegamos à terceira revelação, que reescreveu os livros de história. Por décadas, historiadores duvidaram das antigas sagas islandesas que falavam de uma terra chamada Vinland. Até que em 1960, algo extraordinário foi descoberto. No Canadá, arqueólogos encontraram fundações de casas, ferramentas de ferro e até alfinetes de bronze típicos da Escandinávia. A datação por carbono 14 confirmou. 500 anos antes de Colombo, Leif Erikson já estava construindo cidades na América. Mas a ciência revelou algo ainda mais incrível. Os vikings não apenas descobriram a América, eles comerciavam com os nativos americanos. Análises de DNA em madeiras encontradas na Groenlândia provaram que vikings trouxeram árvores americanas para a Europa. Eles criaram a primeira rota comercial transatlântica da história.
Imaginem, enquanto a Europa ainda acreditava que o mundo acabava no oceano, os vikings já tinham mapeado 3 continentes. No dia de São Bryce, o sangue derramado dos nossos parentes foram, enfim, vingados! A 4ª revelação científica vai explodir sua mente sobre o que realmente era a sociedade viking. Escavações arqueológicas, usando tecnologia de georradar, revelaram algo impossível para bárbaros. Cidades viking com sistemas de esgoto mais avançados que Londres medieval. Em Birka, na Suécia, arqueólogos descobriram evidências de cirurgias cranianas bem-sucedidas. Vikings faziam trepanações com índices de sobrevivência de 80%. Mas aqui está o que mais impressiona os cientistas modernos. As mulheres vikings tinham direitos revolucionários para a época. Podiam pedir divórcio, herdar propriedades e comandar expedições comerciais. Análises forenses de túmulos revelaram guerreiras com cicatrizes de batalha, comerciantes com balanças de precisão e até cientistas que faziam ligas metálicas mais resistentes que o aço medieval. A reconstrução digital de uma Assembleia Thing mostrou democracia direta funcionando 500 anos antes do parlamento inglês. Vikings não eram bárbaros, eram visionários sociais. E agora, a 5ª revelação que só foi possível graças à inteligência artificial do século XXI. Pesquisadores da Universidade de Cambridge alimentaram IA com milhares de artefatos arqueológicos. E ela reconstruiu como os vikings realmente viviam, minuto a minuto. As simulações revelaram rotinas surpreendentes. Vikings tomavam banho diariamente, usavam maquiagem e até tinham academias de ginástica primitivas. A IA reconstruiu batalhas viking e descobriu táticas militares geniais. Eles usavam formações que só foram inventadas novamente no século XVI. Mas a descoberta mais impressionante da IA: vikings tinham um sistema de comunicação a longa distância usando fogueiras em montanhas. Conseguiam enviar mensagens da Noruega à Islândia em poucas horas. A inteligência artificial revelou uma civilização que estava séculos à frente do seu tempo. Uma sociedade que dominava 3 continentes através de pura genialidade. Então, o que a ciência moderna realmente nos ensinou sobre os vikings? Que eles foram pioneiros da globalização, inovadores tecnológicos, visionários sociais. Dominaram os oceanos 500 anos antes das grandes navegações. Criaram democracia quando a Europa ainda vivia em feudalismo. Conectaram 3 continentes quando outros povos mal saíam de suas aldeias. A verdadeira lição dos vikings não está na violência, está na coragem de explorar o desconhecido. Na próxima vez que você enfrentar um desafio impossível, lembre-se: há 1000 anos, navegadores vikings atravessavam oceanos infinitos, sem GPS, sem bússola, apenas com coragem e inteligência. Curta se a ciência te surpreendeu. Compartilhe para espalhar conhecimento real. E inscreva-se para mais revelações científicas que vão explodir sua mente. A história continua sendo reescrita e você não vai querer perder.